Boa noite. Boa tarde. Não sei ainda, mais ou menos, né? Meio tarde, meia-noite. É uma alegria tremenda estar aqui com vocês. E todas as vezes que eu venho aqui é um momento muito ímpar para mim. E me faz crescer bastante, sabe? Estar aqui me motiva a estudar mais, o preparo. Eu me sinto muito valorizado pela aliança de Bento, o convite que é estendido para que eu venha às vezes para compartilhar um estudo. Obrigado. E eu quero agradecer. Eu gostaria de orar nesse momento, pedindo que Deus realmente fale aos nossos corações e que a palavra dele seja ministrada no nosso meio. Pai de amor, nós queremos entregar realmente tudo a Ti, ó Pai. Isso é um desafio grande para cada um de nós, Deus. E nas Tuas mãos eu quero entregar também essa noite a palavra que nós vamos estudar aqui um pouco e que venha fazer sentido para todos nós que estamos aqui, Deus. É o que te peço em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Vamos abrir Mateus 16. Tem a sua Bíblia aí? O Evangelho que escreveu Mateus, capítulo 16, versículo 13. Todos abriram? Acharam? Se você não tem a Bíblia, estica o pescoço e leia com a pessoa que está do seu lado. Tá bom? A minha Bíblia aqui ela é na Nova Versão Internacional, que é uma das traduções do original, que foi escrita em grego, tá bom? Então diz assim, talvez se a sua Bíblia for outra versão vai ser um pouquinho diferente, mas basicamente é a mesma coisa. Diz o seguinte, chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos, quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam, alguns dizem que é João Batista, outros Elias e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus, feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que estás nos céus. Essa foi a resposta de Simão Pedro. E quando nós pensamos em Jesus, quem é Cristo, cantamos vários atributos dele aqui hoje à noite, e vem à nossa mente diversas definições de quem é Jesus, né? O mundo, cada um tem uma ideia de quem é Jesus, pode chamar Cristo, Jesus, mas eu gostaria de perguntar para você, quem é Cristo, quem é Jesus para você? Alguém gostaria de compartilhar? Rápidas palavras. Fica de pé e fala. Quem gostaria? Quem é Jesus para você? Um corajoso. Salvador. Muito bem. Outro? Pode. Não tem resposta errada não, gente. Pode falar. Mestre. Mestre. Tudo? Amigo. Quem mais? Pode falar. Não precisa ter vergonha. Como? Senhor. Orientador. Aquele que orienta. Mais alguém? Conselheiro. Muito bem. Temos diversas definições, né? E perguntar no meio de um contexto como esse, quem é Jesus, é dar ouro para o bandido, né? Porque afinal de contas estamos num contexto, na aliança bíblica aqui de Bento. Então, a maioria de nós são pessoas que se dizem claramente seguidoras de Cristo. Mas e se você perguntar ali fora, na praça, a praça estava cheia de gente agora de tarde. Se a gente perguntar na praça, quem é Cristo? Quem é Jesus para você? O que as pessoas vão falar? Por eu pensar, alguns nem conhecem, né? Teve uma vez que eu falei para uma senhora de Cristo, estava compartilhando o Evangelho, ela falou que nunca tinha ouvido falar de Jesus. Eu falei assim, nossa, eu duvidei, né? Eu falei assim, nossa, nunca ouvi falar, mas era verdade. O que as pessoas pensam de Jesus? Depois a gente volta, não. Quem é Jesus para você? Uns pensam que é um pensador, uma pessoa que na época dele desenvolveu suas faculdades mentais, desenvolveu pensamentos, argumentos lógicos que convenceram uma geração. Para algumas pessoas, ele foi um grande pensador. Essa é uma estátua, né, muito clássica, que simboliza o pensador. Para outros, Jesus ele é... Vamos ler todo mundo? Vocês estão me olhando com a cara de assustado hoje. Vamos lá. Um homem que viveu além do seu tempo. Então, para algumas pessoas, ele foi isso. Alguém que nasceu ali, naquele momento histórico, mas a mente dele, a cabeça dele estava muito além. Estava anos-luz à frente. E por isso, ele tinha um poder sobre aquelas pessoas que estavam ao redor dele. Para algumas pessoas, Jesus é isso. Um homem além do tempo. Para outras, Jesus foi um profeta.
Né? No texto mesmo nós lemos, né? Elias, João Batista, ou Jeremias, um dos grandes profetas que vieram, alguém que tem palavras que vêm a respeito de Deus, ensinamentos. Para alguns, Cristo foi um grande profeta, como existem outros profetas, né? Maomé, Buda, profetas, pessoas que talvez ele é um grande mestre da religião. Para algumas pessoas, é isso que está na mente delas. Para outras, Jesus foi um visionário. Sabe o que é um visionário? Aquela pessoa que, quando enxerga uma situação, ele vê uma oportunidade. E Jesus, olhando para aquele vilarejo em que ele vivia, aquelas pessoas, aqui existe uma oportunidade, existe uma visão, talvez um grande negócio onde eu possa investir a minha vida. Talvez para alguns seja um visionário. Para outros, ele foi um revolucionário. Como Che Guevara, por exemplo, que é aquela figura ali, um revolucionário, alguém que era poderoso com palavras, que convencia as pessoas e que as multidões o seguiam. Talvez ele era um grande revolucionário que estava tramando, na verdade, uma revolução para dar um golpe no Império Romano e se transformar em rei. Para alguns, talvez era isso que tinha na mente. E na época de Jesus, muitos pensaram que ele era realmente um revolucionário. E muito porque ele morreu, foi porque as pessoas achavam que ele ia dar esse golpe. O que mais? Alguns talvez... Alguns pensam que Jesus talvez seja um cara meio doidão, né? Vocês conhecem essa figura aí? Pai, meu pai. Né? Esse homem se diz Jesus, né? E naquela época, talvez o que Cristo falava, o que Cristo pregava, era loucura para muita gente. Muita gente até falava assim, o que é isso? Você está pregando? Está doido? Você está louco? Muitos tinham ele como louco. E até hoje em dia, muitos ainda têm Cristo como um louco. Essa é clássica, né? Para alguns, infelizmente, no nosso dia, Jesus ele é um explorador, né? Muitas pessoas, em nome desse Cristo que nós cantamos aqui hoje, veem nele uma oportunidade de manipular outras pessoas, e geralmente pessoas que estão sofrendo, pessoas com necessidades financeiras, líderes que se dizendo pessoas espirituais, querem dominar as pessoas, principalmente para ganhar dinheiro em cima. Infelizmente, para alguns, se você perguntar ali fora quem que é Cristo, talvez é essa imagem que eles têm de Cristo. Um explorador. Ou então, finalmente, esse é o último. Cristo, ele foi, na verdade, um grande garoto propaganda. Isso eu ouvi quando eu estava fazendo cursinho para a faculdade. O professor falou isso, que na verdade Jesus, ele era um garoto propaganda que nem é o Neymar, sabe? Uma pessoa que soube se vender. Entendeu? Que ele tinha as ideias dele, ele soube como vender o peixe dele. E as ideias dele se propagaram ao longo da história. E algumas pessoas hoje em dia podem pensar assim, né, a respeito de Cristo. Que ele era nada mais, nada menos que um garoto propaganda que tinha ideias fortes, ideias pragmáticas. Mas somente é possível conhecer Jesus através de um relacionamento com ele. Talvez você tenha ouvido falar de Cristo também, talvez você já esteja num relacionamento. E quando as pessoas aí fora tiverem esses conceitos a respeito de Jesus, tenha na sua mente que ela só vai entender quem realmente Cristo é a partir do momento em que ela tiver um relacionamento pessoal com esse Cristo. Sem isso, é impossível. É impossível. E as pessoas... volta um pouquinho. E todo o nosso conhecimento de Cristo, ele se baseia neste livro aqui, a Bíblia. E a Bíblia é o livro que guia a nossa doutrina, o nosso pensamento a respeito desse Cristo. E hoje em dia, a Bíblia, Cristo, é muito atacado. É ou não é? As pessoas falam muito que, por exemplo, que esse livro não é verdade. Já ouviu falar muito disso? Sejamos francos, né? Hoje a coisa é meio escrachada aqui. As pessoas olham para esse livro e falam assim... Já ouviu falar assim? Esse livro ao longo dos anos ele foi alterado. Quem já viu isso? Esse livro ao longo dos anos as pessoas foram mudando ele conforme veio na mente, teve ideia, né? E às vezes nós que cremos na Bíblia, a gente fica meio engasgado com essas coisas, sabe? Será que é? Será que não é? Não, mas eu acredito. Não, mas é que você tem que ter fé para acreditar. Sabe que muitas vezes nós ficamos até com dúvida, sabe, com respeito à Bíblia. Tipo assim, mas será que é mesmo? Não é? Existe uma diferença entre uma experiência química e um acontecimento histórico.
Na química, se você comprovar um acontecimento dentro da química, você vai para um laboratório, experimenta aquilo várias vezes até que você prova que é verdade. Na história, é diferente. Na história não dá para você reviver o acontecimento novamente. Na história, você tem que ter documentos que comprovem um acontecimento. Estão comigo? Documentos que comprovem. E a Bíblia é um documento histórico. E diante de vocês, vocês têm um documento histórico dos mais valiosos da nossa humanidade. Porque pessoas que foram testemunhas oculares, o que é uma testemunha ocular? Aquela pessoa que viu o acontecimento. Ela relatou em várias partes da Bíblia. Isso que nós temos. E comparado com outros escritos que a nossa humanidade tem, a Bíblia dá de 10 a 0. E esses tipos de argumentos nós não sabemos muitas vezes. Já ouviram falar desse nome aqui? Aristóteles. Um dos grandes pensadores, um dos grandes filósofos da antiguidade. Olha só, Aristóteles escreveu sobre lógica, sobre física, psicologia, biologia, metafísica. Esse homem foi o primeiro a catalogar os animais, dizer quais são as espécies, catalogou peixes também, tipos de peixes diferentes. Foi um dos grandes pensadores da antiguidade, respeitado no mundo da ciência até os dias de hoje. Ele viveu 384 a 322 a.C., bastante tempo atrás. E no mundo que Aristóteles viveu, e o mundo em que Cristo viveu também, era um mundo muito diferente do nosso. Era um mundo em que não tinha Facebook, não tinha computador, não tinha imprensa que imprimia livros. Sabe? Estão comigo? Não tinha máquina fotográfica para bater uma foto daquele momento e guardar. Todo o conhecimento era passado oralmente. E dos livros que Aristóteles escreveu, a cópia mais antiga que nós temos é de 1100 depois de Cristo. Naquela época as pessoas copiavam os livros. E o livro mais antigo que nós temos hoje de Aristóteles, uma cópia, é de 1100 depois de Cristo. Quase 1400 anos depois que ele escreveu o livro. Pensam? 1400 anos depois. E sabe a quantidade de cópias que nós temos? 5 cópias dos livros de Aristóteles. Um dos homens mais respeitados do mundo da ciência. Esse livro que tu tens na mão, parte do Novo Testamento, tem mais de 1500 cópias. Iguais. E é fantástico você pensar que, mesmo que as pessoas falem assim, mas mudaram esse livro, mas não mudaram, sabe? Porque se você viajar, por exemplo, lá para a França, onde tem o museu, onde tem vários manuscritos da Bíblia, e comparar com a nossa versão da Bíblia, é exatamente igual. Muda pouca coisa. Esse documento é um documento histórico, que relata o que aconteceu naqueles momentos da história, e fala sobre o nosso Cristo. E baseado nessas verdades, nós podemos depositar a nossa confiança. Saber dessas coisas foi muito legal para mim, sabe? Poder comparar isso. Eu gostaria de contar uma rápida história para vocês, que diz respeito ao que esse livro, a Bíblia, nos conta quanto história. Todo mundo sabe o que é isso? É o quê? Um arapuca, né? Um arapuca, né? Alçapão. Os mais novinhos não vão saber o que é. O alçapão, ele fica montado aqui, você coloca um alpiste aqui dentro e quando o passarinho vem, fechou e pegou, né? Muito bem. Havia um rapaz que estava caminhando pela rua e tinha um alçapão desse e tinha 3 passarinhos dentro. E o senhor olhou aquele rapaz, assim, aqueles passarinhos dentro, identificou no olhar dele um olhar assim meio maldoso, sabe? Sabe aquele olhar meio maldoso de guri? E ele perguntou, o que você vai fazer com esses passarinhos aí? Ele falou assim, esse aqui, eu vou torturar esses passarinhos. Um aqui eu vou arrancar a pena, o outro eu vou pegar. Ah, tá, obrigado. O outro eu vou pegar, vou quebrar a patinha. O outro eu vou fazer isso, fazer aquilo outro. E o homem ficou olhando para aquilo lá e ficou apavorado, né? De saber a maldade que aquele guri ia fazer com aqueles passarinhos. Aí falou assim, quanto você quer por esses passarinhos? Aí o gurizinho falou assim, não quero, vale nada esses passarinhos, eu capturei eles aí. Você quer pagar quanto por eles? Quanto você quer por eles? R$10. Aí o senhor deu R$10 para aquele guri, pegou o alçapão, abriu e libertou os 3 passarinhos. Os passarinhos voaram felizes. Sabe que essa rápida história representa o que a Bíblia nos diz com respeito a nós mesmos. Imagina você e eu presos dentro de um alçapão. Assim nós estávamos presos nos nossos pecados. Imagina você ali dentro, aquele olhar perdido, aquele olhar sem esperança, aquele vazio no seu coração. E o diabo olhando para ti assim e fala assim, esse aqui eu vou acabar com ele. Né?
E Cristo olha para o diabo e fala assim, mas o que você vai fazer com essas pessoas? Assim, esse aqui ele vai ver só. Esse aqui eu vou acabar com a infância dele. Esse daqui eu vou torcer o bracinho. Esse daqui não vai ter saúde. Esse aqui vai ser um fracassado. Eu vou acabar. Esse marido aqui vai bater na esposa. Essa esposa aqui vai trair o marido. Eu vou acabar com essa família. Só maldade. E no final, eu vou destruir todos eles. Né? E Cristo pergunta para o diabo, pergunta assim, e quanto tu quer para libertar eles? Né? E ele fala assim, não, mas eles não valem nada. Imagina, você vai querer dar quanto por isso aí? Essas pessoas nem te conhecem, nem sabem quem você é. Você vai querer dar quanto por eles? Quanto você quer por eles? E o preço cobrado para nos libertar foi o sangue de Cristo, derramado naquela cruz para nos salvar. Cada gota. E uma imagem que é... Deixa eu passar aqui. Essa imagem me chamou a atenção dos pés pisando no barro. Cristo, sendo o próprio Deus, desceu a essa terra e pisou esse barro que nós pisamos. Experimentou essa roupa de humano em que nós vivemos. Viveu as nossas dores para que nós fôssemos libertos desse alçapão, que se chama os nossos próprios pecados. A condenação que nós temos, Cristo pagou o preço por todos os nossos pecados. E esse livro que tu tens na mão, ele gira em torno da pessoa de Jesus. Desde o Antigo Testamento, aquilo que Jesus viria e ele iria chegar, tudo girando em torno de Cristo. A peça fundamental da nossa história. Cristo, o nosso Salvador. Vamos voltar para o nosso texto? Mateus 16. As pessoas têm muitos conceitos a respeito de Cristo. Quem é Cristo? Talvez alguns não querem nem pensar a respeito dele. Mas o que Jesus quer saber mesmo é o que você pensa dele. Né? Versículo 15. E você? Ele está falando com você. Está falando contigo agora. E você? O que você pensa de mim? Ele está perguntando para ti. Quem eu sou para você? E Pedro responde, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E no mundo que duvida muito da Bíblia, uma declaração dessa é muito forte. Ser o Cristo, o Filho do Deus vivo. Vamos analisar o que é ser Cristo, o Filho do Deus vivo. É algo tremendo, não é? Quando ele diz isso, existem duas possibilidades. Olha só. Primeira possibilidade. O que é? Mentira. Talvez ele falou isso e era mentira. E a segunda possibilidade, que é o Cristo ao dizer que ele era o Filho de Deus vivo, era verdade. Vamos dissecar isso um pouco. Vamos supor que fosse mentira. Olha, calma que chegou lá. Vamos supor que Cristo está mentindo ali. Tá? Existe também duas possibilidades. Primeira, ele sabia que era mentira. Já pensou? Se Cristo sabia que ele estava mentindo, temos que partir de um ponto que ele era terrível, ele era mau na sua essência. Porque ele falou para as pessoas confiarem a ele a sua salvação eterna. Ele era maldoso naquilo que ele estava fazendo. E pior de tudo, Cristo morreu por causa de uma mentira, que ele sabia que ele estava mentindo. Já parou para pensar? Que ele foi levado até a morte por defender justamente isso, de que ele era o Filho de Deus, falando, declarando abertamente diante dos governantes, de que ele era o próprio Deus. Logo, não é verdade essa declaração. Segunda, ele não sabia o que estava falando. Talvez ele fosse mentira, mas ele não sabia direito, estava meio louco. Não sabia o que estava falando. E quando você lê os evangelhos, você começa a analisar Cristo na essência dele, como ele era, e você vê que ele tinha uma coerência de ponta a ponta no que ele falava. Ele sabia como lidar com as pessoas. Ele sabia lidar com pessoas diferentes, em momentos diferentes, e identificava as pessoas antes mesmo delas falarem. Como explicar se Cristo era um louco? Os milagres que ele fez. Como explicar aquela mulher que simplesmente por tocar nele foi curada? Como explicar um cego de nascença, uma pessoa que nunca tinha visto, começar a ver depois que Cristo tocou nele? Como explicar os milagres? Logo, a declaração de que Cristo era o Filho de Deus vivo era verdade, porque mentira é o que não podia ser. E se for verdade, meus queridos, isso nos abre duas possibilidades também. A mais pura verdade. Primeira,
Você pode receber essa verdade na sua vida, ou você pode negar essa verdade na sua vida. A verdade está diante de nós. Cristo, o Filho do Deus vivo. E Ele veio para nos libertar. Veio para nos dar vida. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E o que nós vamos fazer com essa verdade? O que nós temos feito com essa verdade? Livro de João, capítulo 8, versículo 32, não sei quem sabe de cor. É um versículo que diz assim: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Será que essa verdade está nos libertando? Ou a gente ainda caminha aprisionado? Será que vivemos de acordo com essa verdade? Quem tem sido Cristo na nossa vida, no nosso caminhar? Quem é Jesus para você? Será que é apenas uma imagem perdida no passado? Será que é apenas alguém que eu e você falamos uma vez por semana quando viemos aqui na Aliança? Será que para mim ele é alguém que eu falo quando eu dou um estudo, talvez? Quem é Cristo para nós? E o Evangelho e os Evangelhos, eles culminam na morte de Cristo e na ressurreição dele com todo o poder. Existe uma cena que para mim é marcante no final do livro de Mateus, que é quando Cristo está de pé diante dos apóstolos, diante dos discípulos dele, aquele que pisou na terra. E Cristo, eu quero que você imagine a cena. Cristo se levanta e declara algo assim: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Quando Cristo pronunciou essas palavras, na minha mente eu fico imaginando: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Eu acho que o vento parou de soprar nessa hora. Eu acho que os insetos que estavam ali, o grilo, até parou de fazer barulho, para escutar o que Cristo ia falar. Porque ele tinha nas suas mãos toda a autoridade nos céus e na terra. Acho que o sol, ele respirou fundo e deu aquela engolida, para ouvir o que Cristo ia falar para aqueles que seriam seus seguidores. E o que Cristo falou? Qual foi a última ordem que ele declarou? Vamos abrir lá Mateus 28. Mateus 28, 18. Mateus 28, 18 diz o seguinte: então Jesus aproximou-se dele e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eis que estou convosco, ensinando-os a obedecer tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Um rei que se coloca de pé diante do seu povo dá uma ordem expressa. Uma ordem para que eu e você façamos discípulos. Para que nós compartilhemos de todas as coisas que ele nos ensinou. Esse é o nosso rei, gente. Esse é o nosso Cristo, nosso Salvador poderoso. E essa mensagem a nível introdutória, que, se Deus permitir, eu gostaria de entrar um pouco mais sobre a vida de Cristo nos próximos encontros, os milagres, a vida. Enfim, o que permeou a vida de Deus entre nós. Ela tem um caráter assim mais para a gente parar diante desse nosso mestre e nos vislumbrar quem ele é. Quem ele é na essência dele. Quem Cristo tem sido para nós. E como nós temos respondido a essa ordenança direta dele. Meus queridos, eu sou o Cristo, o Filho do Deus vivo. Vão e façam discípulo de todas as nações. E eu tirei aplicações para a minha vida desse texto quando eu estava estudando ele. 2013 está começando. E nós temos muitos planos para 2013, né? Profissionalmente, uns estudos. Cada um de nós traça os seus planos. E eu também tenho traçado planos para cumprir esse chamado de Deus para a minha vida de uma maneira mais excelente. E eu quero compartilhar com vocês esses planos. Talvez os meus sonhos para 2013 possam ser os sonhos de todos nós. 3 coisas que o meu discipulador estava me comentando. Primeiro, leitura da Bíblia. Dedicar a leitura dessa Bíblia, aquelas palavras que Cristo deixou para nós. Esse ano de 2013, eu quero me aprofundar mais. Sabe que nós gastamos tempo com tanta besteira, né? Com tanta coisinha. Estava ouvindo um documentário esses dias falando sobre videogame. E sabia que nosso mundo está gerando uma geração de pessoas
que quando completam 21 anos de idade, são especialistas em videogame? De tanto que jogaram videogame? Sabia disso? Com 21 anos de idade, um jovem gastou, em média, 10.000 horas jogando videogame. 10.000 horas é mais ou menos a mesma quantidade de tempo que uma pessoa leva para se formar na escola. Já pensou? E 10.000 horas é o tempo que uma pessoa leva para se transformar em especialista em qualquer coisa. Se você quiser, por exemplo, tocar um instrumento como os guris tocaram tão bem, se você gastar 10.000 horas em cima do instrumento, você vai se transformar em um especialista. E nós estamos nos transformando em especialistas em quê? Em que nós estamos gastando o nosso tempo? Especialistas em videogame, em novela, em Big Brother, começou agora, né? Qual que é a nossa especialidade? E o ano de 2013, na minha vida, eu quero dedicar mais tempo. Quem sabe me transformar mais especialista na vida de Cristo, na vida do meu rei. E outro objetivo que eu tenho é a oração. Quero me dedicar mais também a isso. Quero orar mais. Porque eu sinto que às vezes é pouco. Tem sido pouco o tempo que eu gasto. E eu quero abrir esse desafio para todos nós aqui também. 2013 podemos fazer diferente. Eu tenho minha profissão, trabalho como todos nós aqui. Todos nós temos as nossas demandas e está muito certo isso, correr atrás da faculdade, do trabalho. Isso é o que nos ocupa a maior parte do nosso tempo. Mas o que nós temos feito com o nosso tempo livre? E a terceira coisa que o meu discipulador me deu conselho para esse ano é compartilhar da palavra de Deus. Compartilhar desse Cristo. Falar para as pessoas que estão ao nosso redor. Falar sobre esse rei. E esses 3 pontos eu quero praticar na minha vida, esse ano de 2013. Porque quem está diante de mim, quem está aqui hoje, participando nessa reunião, é o nosso Senhor Jesus. E Ele não é qualquer um. Ele é o Filho do Deus vivo. E Ele está diante de nós. Verdades que exigem um veredito. Nas tuas mãos, talvez você tenha a Bíblia, são verdades. E todas as verdades que nós falamos a respeito da Bíblia, a respeito de Cristo, exigem uma ação, existe um veredito, exige uma escolha nossa. Eu pergunto mais uma vez, quem tem sido Cristo para você? Houve um pastor, eu gostaria de terminar, um pastor americano, deixa eu ver se volta aqui. O nome dele é Dr. S.M. Luckwright, acho que é isso, né? Os que sabem mais inglês, não sei bem. Num dos seus sermões inflamados, ele descreveu quem era Cristo. E eu fiz uma tradução, eu gostaria de lê-la para nós terminarmos hoje. Então, você está no seu lugar, talvez preste atenção nessas palavras e que possa ser esse um vislumbre do nosso rei. Preste atenção. A Bíblia diz que o meu rei é o rei dos judeus. Ele é o rei de Israel. Ele é o rei da justiça. Ele é o rei das eras. Ele é o rei dos céus, Ele é o rei da glória. Ele é o rei dos reis, Ele é o Senhor dos senhores. Este é o meu rei. Você vai se maravilhar ao conhecê-lo. O meu rei é um rei soberano. Nenhuma medida do mundo pode mensurar o seu amor imensurável. Ele é extraordinariamente forte, totalmente sincero, eternamente inabalável. Ele é imortal e gracioso, imperialmente poderoso, imparcialmente misericordioso. Você o conhece? Você o conhece? Ele é o maior fenômeno que já cruzou o horizonte deste mundo. Ele é o Filho de Deus, Salvador de pecadores. Ele é a peça central da civilização. Ele é incomparável, ele é sem precedentes, ele é a mais alta ideia da literatura, ele é a mais elevada personalidade na filosofia. Ele é a base fundamental da verdadeira doutrina. Ele é o único totalmente qualificado para ser o suficiente Salvador. Totalmente qualificado para ser o suficiente Salvador. Você quer conhecer Ele hoje? Você quer conhecer esse rei hoje? Talvez você ainda não conheça. Ele é o braço forte para o fraco. Talvez você está se sentindo fraco. Ele é o braço forte para o fraco. Ele está disponível para o que caiu.
Ele é o resgate para o destruído. Ele se compadece, ele salva. Ele fortalece, ele sustenta. Ele guarda e guia. Ele cura o doente. Ele limpa os leprosos. Ele perdoa os pecadores. Ele descarta dívidas. Ele liberta os cativos. Ele defende os fracos. Ele abençoa os jovens. Ele serve os pobres. Ele organiza o mundo. Ele recompensa os fiéis. Ele embeleza o manso. Ele é a chave do conhecimento. Ele é o manancial de sabedoria. Ele é a porta da libertação. Ele é o caminho para a paz. Ele é a estrada correta. Ele é a estrada da santidade, a porta de entrada para a glória. Você conhece ele? Você conhece ele? Você já teve essa oportunidade? Sua vida é incomparável. Sua bondade é sem limites. Sua misericórdia é eterna. Seu amor nunca muda e é o bastante. Sua graça é o suficiente. O seu reino é justo e o peso é leve e o fardo é suave. Um peso leve e o fardo suave. Eu gostaria muito de descrevê-lo para vocês, mas ele é indescritível. Totalmente indescritível. Ele é incompreensível. A gente não consegue compreender 100%. Ele é invencível. Ele é irresistível. Ele não consegue você não consegue tirar ele da sua cabeça. Você não consegue esquecer-se dele. Você não pode sobreviver a ele. Você não pode viver sem ele. Os religiosos daquela época não conseguiram suportar ele. E não encontraram quem pudesse parar. O governador não conseguiu achar nenhuma falha nele. E as autoridades não conseguiram matar ele. A morte não conseguiu derrubá-lo. E a sepultura não conseguiu aprisioná-lo. A sepultura não conseguiu mantê-lo aprisionado. Esse é o nosso rei. Aquele que está diante de nós e que diz: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Cristo, a pressa central. É por ele, gente, que essa reunião acontece. Não por pessoas, mas é por ele que nós estamos aqui. Se não fosse por Cristo, não teria sentido cantar nenhuma das canções que nós cantamos. Não teria sentido. É por ele. Ele é a peça central. Eu convido você a fechar os teus olhos. Vamos orar. Pensa aí no seu lugar. Quem tem sido Cristo para você? Talvez a sua vida está muito distante desse Cristo. Talvez você está ignorando o chamado dele para a sua vida. Talvez o pecado tenha nos afastado dele. Ou talvez a sua correria do dia a dia tenha nos aprisionado. Coloca seu coração diante dele nesse momento. Diante desse rei maravilhoso. E talvez você, diante dessa pergunta, se você o conhece, talvez a sua resposta é não. Eu não conheço esse Cristo. Olha, eu já ouvi falar muito dele, Fabrício, mas eu não conheço. Mas eu quero te dizer que ele conhece você. Ele sabe exatamente o que está passando na sua vida. E talvez você ainda não tenha tomado uma decisão de se entregar a esse Cristo. Talvez essa verdade ainda não tocou a sua vida. E Cristo está te convidando a você tomar uma decisão nessa noite. Se talvez você, no seu coração, gostaria de se entregar a Ele nessa noite, eu queria te convidar a tomar uma atitude assim de coragem e fizesse isso. Faz uma entrega aí no seu coração para Ele. E se você fez essa entrega para Ele, do seu coração, querendo conhecê-lo, eu queria pedir que você levantasse a mão sua. Levanta uma das suas mãos para que a gente possa orar por ti. Alguém que fez essa oração de entrega? Querendo conhecê-lo? Legal. Pode abaixar a tua mão. Mais alguém? Muito bem. Amém. Deus abençoe vocês. Mais alguém? Legal. Pode abaixar. Pai, nós estamos aqui, Deus, diante de um rei que é um rei da glória, Pai. E Deus, e não é o poder humano, Deus, que não são palavras articuladas por pessoas, mas é o Teu Santo Espírito que toca na nossa vida. E quando a gente para diante de Jesus e olha nos olhos dele, Deus, isso muda coisas dentro de nós, Pai. E eu quero orar por essas pessoas que levantaram as mãos aqui, ó Pai. Essas pessoas que falaram no coração delas: eu quero esse Jesus na minha vida. Mesmo que eu não conheça ele totalmente ainda, mas
Eu quero Ele, eu quero conhecê-lo melhor, Pai. Eu quero pedir que o Senhor abençoe a vida delas, Pai. E que esse dia, essa tarde de domingo, seja marcante na vida delas, pro resto da vida delas. Como foi marcante na minha vida, Pai. No dia em que eu também tomei essa decisão, Pai. O Senhor abençoe, Deus, a todos nós que estamos aqui, Deus. E que todos aqueles que também já têm um relacionamento contigo, Pai. Que a gente possa nos colocar de joelhos diante do Senhor, ó Pai, dedicar a nossa vida totalmente no Teu altar, Pai. Nos abençoa e nos cura, ó Pai, dos nossos pecados, ó Deus. É em nome de Jesus que eu oro nessa noite, Pai. Amém, Senhor. Amém.